Amém? É um mix de sentimentos hoje aqui, tá aqui, né? Tantas recordações maravilhosas e privilégio de estar aqui no culto da Amém. Porque, né, desde os meus primeiros passos na vida cristã aqui na igreja, eu sempre fui muito envolvida com a missão evangelizadora do Nordeste, né, visitando, né, os campos também, e ali também sendo treinada por Deus já para ir para o campo missionário. Né? Então, para os que não me conhecem, meu nome é Jacilene, eu sou casada com o pastor Reginaldo, tenho uma filha, Ana Caroline, de 17 anos, uma moça já. Infelizmente, eles não puderam vir. Na verdade, minha vinda para Campina Grande foi numa situação de emergência, né? Porque, infelizmente, minha irmã faleceu há uns 15 dias atrás, e eu tive que vir assim, nessa viagem de emergência. Mas Deus é fiel em todo o tempo. Né? O Senhor sabe todas as coisas, e o nosso consolo, o nosso conforto é saber que nós vamos nos encontrar na glória. Né? Nós vamos nos encontrar na glória. E isso é o que nos dá realmente esse consolo todos os dias. Há 26 anos, né, que eu fui enviada aqui por essa igreja para o campo missionário de tempo integral. Né? Passei 19 anos como missionária no Ceará, pegando ali aquela região do Cariri do Ceará, Juazeiro do Norte, Crato, Missão Velha e cidades ali na redondeza. E, atualmente, já vai fazer 8 anos que eu e minha família estamos em Minas Gerais. Deus nos levou para Minas Gerais. E hoje nós trabalhamos com um projeto chamado Encorajar. O Encorajar tem como objetivo, como o nome já diz, encorajar. Mas encorajar quem? Obreiros, né, e pastores que atuam em povoados e em cidades de pequeno porte. De uma região chamada Região das Vertentes. Né? Minas Gerais, quem já passou indo para São Paulo ou indo para o Rio de Janeiro, sabe que Minas é bem grande, né? E aí é dividida em várias regiões. E a região que nós estamos atuando chama-se Região das Vertentes, né? Composta de 36 municípios, sendo que 33 desses municípios são de pequeno porte, né? E com uma carência muito grande na área, né, de conhecer a Cristo. É uma das regiões menos evangelizadas do Brasil. Inclusive, uma das cidades, que é a cidade Madre de Deus, ela é considerada a menos evangelizada do Brasil. É uma região, assim, né, umas características assim, muito predominantes, que é o catolicismo, mas é um catolicismo diferente daqui do Nordeste, porque é um catolicismo mais tradicional, né, da época da coroa, né? Então, aquela coisa mais tradicional. E também, nessa região que nós estamos, predomina muita questão de bruxaria, né? Índice de suicídio é alarmante, índice de prostituição, de drogas também é alarmante nesses povoados e nessas cidades. E eu fico muito feliz, eu já falei aqui com alguns, né? A missão evangelizadora do Nordeste, né, é uma missão que está sempre dando assistência, encorajamento, visitas, apoio aos obreiros no campo missionário. E nessa região que nós trabalhamos, nós nos deparamos com uma situação totalmente oposta. Obreiros, pastores, missionários que muitas vezes foram enviados para lá e abandonados por aqueles que os enviaram. E aí estão em situações difíceis, complicadas e muitas vezes desanimados, né? Muitas vezes a ponto até de desistir. E o nosso projeto, aquilo que Deus pôs no nosso coração, eu, meu esposo e mais um casal de pastores, nós damos assistência a esses obreiros. Nós visitamos, e às vezes é impressionante, irmãos, como às vezes uma palavra, ou só ouvi-los, porque às vezes eles não têm com quem desabafar, só ouvi-los, ministrar uma palavra, orar com eles, dar uma palavra de encorajamento. Às vezes também fazemos treinamentos ali também com eles e com a igreja. Como anima, né? Nós nos deparamos com uma situação de um pastor, foi bem interessante, de uma dessas cidades, que ele já estava a ponto de desistir. E apenas com uma visita que meu esposo fez com o pastor Rogério, que é a nossa liderança também ali, apenas com uma visita numa sexta-feira, né, Deus trouxe renovo para aquele obreiro. E na segunda-feira ele ligou para o meu esposo: pastor, quando vocês saíram da minha casa,
né? Deus trouxe um renovo tão grande e trouxe tantos sonhos. Eu estou com tantos sonhos para a cidade. E nós voltamos lá, fizemos treinamento, fiz também reunião com mulheres, né? Nós levamos também um grupo da 8ª Igreja Presbiteriana lá de Belo Horizonte, fazer um trabalho de evangelismo no dia só. Então, assim, você vê que às vezes uma visita, uma palavra, né? Como anima. De 2020 para cá, duas palavras são as que eu mais tenho escutado de pastores, de missionários, né, de obreiros. Desistir e desânimo. Irmãos, muito. Tenho ouvido demais isso. Eu estou desanimado. Eu estou a ponto de desistir. Né? Mas, assim, o Senhor também tem nos usado para encorajar esses irmãos, né? E que muitas vezes estavam desanimados e a ponto de desistir. E com encorajamento, que vem do Senhor, não é de nós. Não é quem somos nós. A gente é apenas instrumento. Porque, muitas vezes, assim, eu chegava para fazer uma visita, uma esposa de pastor que nem me conhecia, e passava uma tarde toda desabafando comigo, chorando. E a gente diz assim, o que é que eu faço? Então, é do Senhor. E aí o Senhor nos usa com uma palavra, com uma oração, e eu fico acompanhando depois, né, pelo WhatsApp e tudo, porque são cidades, às vezes, longe da que eu moro. E aí o Senhor vai e anima aquela pessoa, e a gente vê assim, vem de Deus. Né, vem de Deus. Então, orem por esse projeto que o Senhor colocou em nosso coração. Né? Eu sou membro dessa igreja há 35 anos e meio. E foi aqui que eu aprendi os primeiros passos na minha vida cristã. E foi aqui que que eu fui discipulada, foi aqui que eu recebi o chamado missionário. Tem muitos irmãos aqui, né, que contribuíram na minha vida para que eu exercesse esse chamado missionário. Né? Tem muitos irmãos que investiram e Deus usou a vida deles para me chamar para o campo missionário. E aí, como eu falei para vocês, há 26 anos eu estou no campo missionário, mas ainda sou membro dessa igreja. Como agora, quando eu morava no Ceará, eu vinha com mais frequência. Né? Ficava mais fácil, vinha de 6 em 6 meses. Né? Os irmãos também era mais fácil para me visitar lá, como muitos já foram. Agora, em Minas, fica mais difícil, e a gente estava vindo a cada 2 anos, com a pandemia. Né? Deu esse problema de não vir quando chegou no tempo de vir. E aí já estava 3 anos e meio que eu não vinha. Mas, por outro lado, com a pandemia, né, a gente tem que olhar o lado bom das coisas. Com a pandemia também eu passei a me sentir mais próxima da igreja, mesmo estando distante, por causa da rede social. Então, vendo tantas pessoas, né, conhecidas aqui, pregando e dirigindo culto e tudo, acompanhando todas as fases da igreja. Então, eu quero parabenizar os meninos da mídia. Vocês não sabem a bênção que é para nós que estamos longe, e através de tudo que vocês proporcionam, né, pelas redes sociais e tudo, a gente se sente pertinho da igreja. Né? E é diferente, irmãos. A gente viaja muito, a gente vai para muita igreja, mas eu estava falando no primeiro domingo que eu vim aqui, a gente chega aqui, aí se sente em casa. Né, se sente em casa, porque foi aqui que eu dei os primeiros passos. E foi aqui que eu fui treinada para o campo missionário. Eu sempre falo que, né, foi maravilhoso, né, o seminário que eu fiz. Eu cursei aqui o STEC, bacharel em teologia. Foi maravilhoso todos os cursos que eu fiz na Jocum também. Mas, na prática, no campo missionário, né, foi o treinamento que eu recebi aqui na igreja, que me ajudou a, na prática, exercer, né, a função de missionária. Então, assim, várias igrejas que eu passei, em vários campos que eu passei, aquilo que eu tenho feito para a glória de Deus, eu fui treinada aqui, no dia a dia, trabalhando em vários departamentos, né, Cristina? Né? Trabalhando em vários departamentos. Nosso tempo de juventude aqui era uma juventude assim, muito dinâmica, né, muito dinâmica mesmo. E foi nesse treinamento aqui, participando de várias coisas, que hoje eu levei para o campo missionário. E como me ajudou. Então, eu sempre falo, o treinamento eu recebi aqui, né, da parte do Senhor para o campo missionário. Então, só um resumo, né, para aqueles que não me conheciam, né, para poderem, né, estar a par um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida em missões. Mas eu gostaria, irmãos, de estar compartilhando.
E assim, Deus já tem falado muito conosco nessa noite sobre refúgio, né? Sobre força, né? Sobre estarmos realmente confiando nele. Desde o início do culto, né? O irmão Velez, os textos que ele leu aqui. E a gente vê como Deus vai usando e o culto vai se encaixando, porque, na verdade, tudo vem da direção do Senhor, não é? E o texto que o Senhor me trouxe ao coração está no livro de Naum, profeta Naum, né? Profeta... um dos profetas menores, Naum, capítulo 1. Nós vamos ler aqui apenas o versículo 7. Livro do profeta Naum, capítulo 1. E nós vamos ler apenas o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amém, queridos? Vamos repetir comigo? Vamos? Vamos lá, todos juntos? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Eu sei que nós estamos hoje no culto missionário, culto da Missão Evangelizadora do Nordeste. Estamos aqui com tantos obreiros da missão, né? Temos muitos que também nos assistem pelas redes sociais, que também estão no campo missionário. E muitos que às vezes não exercem um cargo de liderança, mas também estão trabalhando como missionários locais, servindo ao Senhor, trabalhando na obra do Senhor, exercendo algum ministério na igreja local. E... como eu falei, muitas vezes, no ministério, no campo missionário, nós enfrentamos dias de angústia. Não é verdade? Eu acredito que cada irmão aqui, cada um que está no campo missionário, cada um que Deus tem levantado como liderança, cada um que Deus tem levantado no ministério, né, pastores, as esposas de pastores, muitas vezes nós enfrentamos no campo missionário, irmãos, o dia da angústia, dias difíceis. Eu já experimentei vários dias difíceis, vários dias de angústia nesses 26 anos, né? Mas o que a gente se depara aqui no livro de Naum, e esse versículo assim salta aos nossos olhos, é que no dia da angústia o Senhor, Ele é bom. O Senhor é bom para conosco. O livro de Naum, né, Naum foi levantado como profeta do Senhor, para estar trazendo, né, palavras de profecia contra Nínive, que era, naquela época, capital do grande império da Assíria. E quando o profeta começa, nesse primeiro capítulo aqui nós vemos, o início do capítulo, né, os versículos anteriores a esse que nós lemos, nós percebemos o profeta descrevendo um pouco sobre Deus, atributos de Deus. Mas aqui... né? Os atributos que ele traz sobre o Senhor, e que eu queria destacar nessa noite, são 2. Né? O primeiro é que o Senhor, Ele é bom. E depois ele descreve Deus como quem? Nossa fortaleza. Queridos, queria que vocês abrissem também no Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. O Senhor é bom em todo o tempo. Mas missionária, passando por lutas, passando por dificuldades, passando por adversidades, passando por frustrações, que a gente passa também frustrações no campo. Né, passando por muitas vezes provações grandes, às vezes até mesmo situações de dificuldade de relacionamento, passamos também. Passamos muitas vezes, né, situações de traição, muitas vezes somos traídos também, pessoas traem nossa confiança, e o Senhor é bom em meio a tudo isso? É. O Senhor é bom em todo o tempo, sempre, em todas as circunstâncias. A sua bondade nos acompanha. E como eu tenho vivenciado isso, irmãos? A bondade do Senhor na minha vida, a bondade do Senhor na minha família, a bondade do Senhor em meio
ao dia da angústia, em meio aos dias maus. E o Senhor, Ele é bom. Nós não somos merecedores dessa bondade do Senhor, mas Ele continua sendo bom para conosco, né? E essa bondade, ela se revela no cuidado dEle conosco. Deus cuida de nós em todo o tempo, em todos os detalhes. Né? Sempre as pessoas estão me mandando mensagens, e quando me encontram pessoalmente, sempre perguntam como você está, como está, né, a família de sua irmã, como está, né, sua mãe. E eu digo sempre assim, estamos sendo sustentados pela graça do Senhor. Estamos sendo sustentados pela bondade do Senhor e pelas intercessões daqueles que têm orado por nós. Porque em meio a todo esse vendaval que a gente tem enfrentado nesses últimos dias, né, desde que eu saí lá de Minas e vim para cá, e todas essas situações que a gente tem passado, eu tenho visto o cuidado de Deus em mínimos detalhes conosco, e comigo, e com minha família. E é assim. E eu sei que por mais lutas que você possa enfrentar no campo missionário, por mais lutas que você possa enfrentar no ministério, por mais lutas que você possa enfrentar quando você está servindo ao Senhor, Deus cuida de você nos mínimos detalhes, né? Eu soube que teve uma equipe que recentemente foi para o México aqui, e eu tenho certeza, né, que Deus cuidou de mínimos detalhes para essa equipe. O projeto que teve recentemente, Deus cuidou de mínimos detalhes, porque Deus cuida e faz mimos conosco. É tão interessante, né? Às vezes até em meio a vendavais, em meio a situações difíceis, aí Deus levanta pessoas ou levanta situações para mimar a gente, para trazer mimos ao nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus se importa conosco. A gente cantou hoje aqui, apesar da tua glória, tu te importas comigo também. O Senhor tem uma glória e uma majestade, né, que nós não podemos nem calcular. É imensurável a majestade do Senhor. Mas apesar de toda grandeza e de toda majestade, Ele é aquele Deus tão pessoal que se importa conosco. Então, olha, lá no campo onde você está, aqui também, em casa, você que está me ouvindo, você que tem desenvolvido o ministério, você que tem desenvolvido, né, que você tem se dedicado na obra do Senhor. Lembre-se disso. Mesmo diante das circunstâncias difíceis, o Senhor tem sido bom cuidando de detalhes da nossa vida. A sua bondade se revela também nos livramentos. São tantos livramentos que Deus tem nos dado, não é verdade, queridos? Tantos livramentos que às vezes a gente nem sabe que ia passar. Porque muitas vezes, né, no reino espiritual o Senhor está ali agindo através de seus anjos, nos protegendo, nos livrando de tantas coisas que a gente às vezes nem ficou sabendo. A bondade do Senhor se revela através dos seus livramentos. A bondade do Senhor se revela também no suprimento das nossas necessidades. Às vezes a gente não tem fartura de dinheiro, não tem abundância de bens materiais, mas falta alguma coisa? Não falta. O Senhor tem suprido nossas necessidades. Né? Se eu fosse contar testemunhos aqui, é porque a hora não nos permite, mas se eu fosse contar testemunhos do quanto o Senhor nos supre, né, nesses 26 anos de ministério, no campo missionário de tempo integral, né, a gente nem ia sair daqui hoje à noite. E eu sei que cada obreiro que está aqui, cada irmão que está aqui, que serve ao Senhor, que tem, né, se dedicado à obra do Senhor, poderia contar inúmeros testemunhos. Deus revela a sua bondade no suprimento das nossas necessidades. E nem sempre são necessidades físicas, mas nossas necessidades emocionais também, né? Nossas necessidades espirituais. Então, vale a pena a gente continuar seguindo e servindo a esse Deus. Eu escuto muitos, né, às vezes, muitos obreiros, muitos pastores, esposas de pastores, que às vezes assim, mas é tão árduo, é tão pesado. E eu digo, ministério é árduo, ministério é pesado, mas também é privilégio. Irmãos, como eu me sinto privilegiada de ter... Tantas vezes eu chego para Deus assim, eu digo assim, Deus, muito obrigada, porque o Senhor me chamou para ser missionária. Eu me sinto muito privilegiada. Para mim é um grande privilégio ser missionária. Muitas vezes as pessoas me chamam de pastora, né? Às vezes, com uma certa consideração, e tudo me chama de pastora. Eu digo, não me chame de pastora, não. Nada contra o título de pastor. Mas é que eu me sinto tão feliz em ser missionária.
Quando alguém diz assim, missionária, aí eu já fico mais feliz. Porque eu tenho essa alegria no meu coração, esse privilégio de ser chamado para o ministério. Então, ministério, né, e estar fazendo a obra do Senhor, estar servindo ao Senhor é árduo? É, mas é privilégio. E a gente tem que ter isso em nossos corações. E a sermos gratos a Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu não aguento mais, porque são tantas lutas desde que eu assumi aquele cargo lá na igreja. Minha vontade é de entregar. Eu digo a você nessa noite, não entregue, não desista, porque é privilégio servir ao Senhor. Ser chamado pelo Senhor para fazer a sua obra. E essa bondade de Deus, ela também se revela na extensão que Ele faz dessa bondade em relação aos nossos familiares. Todos nós que servimos ao Senhor na sua obra, o Senhor não é bom só conosco, mas a bondade dEle se estende para a nossa família. Eu me lembro que quando minha mãe ficou viúva, e ela foi morar sozinha, e nessa época eu estava no Ceará, sendo missionária lá no Ceará, e eu ficava pensando assim, meu Deus, eu aqui cuido de tanta gente, cuido de tantas pessoas, inclusive de viúvas também, né? E minha mãe sozinha lá em Campina Grande, morando sozinha, humanamente falando, eu pensava assim, o mais certo seria eu voltar para Campina Grande, né, e cuidar da minha mãe. Eu lembro que nitidamente o Senhor me falou assim, eu cuido dela melhor do que você. E eu, né? E realmente, Ele cuida dela, Ele cuida dos meus familiares muito melhor do que eu poderia cuidar. E desde então eu descansei meu coração. Às vezes, né, a gente, né, conversando, né, Fred, pastor André, às vezes fica falando assim, por que vocês não vêm para cá? Por que vocês não voltam para cá? E eu digo assim, na hora que Deus mandar, eu volto. Mas agora o Senhor tem dito que nós devemos estar lá. E sempre que estamos no campo, desde eu e meu esposo, né, a gente sempre foi para um determinado lugar, quando o Senhor dizia, vai. E quando o Senhor dizia, o tempo acabou, aí a gente ia para onde Ele nos mandava. Vivemos em obediência ao Senhor. Vivemos em obediência ao Senhor. E agora também com a situação da morte de minha irmã, muitas pessoas também me perguntam, e como vai ficar a sua mãe? Porque ela não quer ir morar comigo lá em Minas Gerais, né? Mas essa palavra que o Senhor me deu lá atrás, me traz a confiança de que o Senhor vai continuar cuidando dela aqui. Porque Ele cuida dela melhor do que eu. Então, a bondade do Senhor, ela não se estende só a nós, não fica só em nós. O privilégio da gente obedecer ao ID do Senhor é tão maravilhoso que Ele nos abençoa, mas também abençoa nossos familiares através de nós. Então, querido, o Senhor, Ele é sempre bom. Eu não sei o que você tem enfrentado no campo missionário. Eu não sei o que você tem enfrentado no ministério. Eu não sei o que você tem enfrentado à frente daquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Mas eu quero te dizer que o Senhor está contigo. E que o Senhor vai te ajudar, né, a estar exercendo aquilo para o qual Ele te comissionou. E a segunda coisa que esse mesmo versículo de Naum, né, no versículo 7, como nós lemos, diz que o Senhor, Ele é bom e que o Senhor é fortaleza no dia da angústia, né? E como eu já falei, passamos sim por tantas situações difíceis, passamos por dificuldades, mas nós temos a certeza de que a nossa força vem do Senhor. Nós temos a certeza de que Ele é nossa fortaleza. Irmãos, e quando a gente chega nesse entendimento, é tão maravilhoso. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Eu sempre fui uma pessoa ansiosa e sempre fui uma pessoa muito organizada, querendo saber tudo o que ia acontecer no outro dia. E se a gente ia para um acampamento ali no Manaim, eu já estava tudo muito organizado, tudo pré-determinado, tudo aquilo. E quando eu fui para missões, Deus tratou muito isso comigo. Porque as pessoas perguntavam, você vai ficar quanto tempo lá? E eu dizia, eu não sei, porque eu vou ficar até quando o Senhor me mandar, né? E o Senhor foi tratando essa ansiedade no meu coração, de descansar nele. Eu tinha muita dificuldade de descansar no Senhor. Mas para a glória dele eu aprendi. E quando a gente chega nesse nível da gente descansar no Senhor, é muito maravilhoso. Paulo nos ensina, né, em Filipenses 4, de 6 a 8,
por que andar, para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Antes, tudo que a gente passar, a gente coloque diante de Deus através das nossas orações e súplicas. E com ações de graças. Aí vem o resultado. Qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, reinará em vossos corações em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Passamos pelo dia da angústia, passamos por provações, passamos por dificuldades, passamos, por adversidades, passamos, por situações complicadas, passamos. Mas nós temos um Deus que é a nossa fortaleza, que nos fortalece em meio às circunstâncias difíceis. Ô irmãos, e como eu tenho experimentado isso nesses dias? Eu tenho falado, para os amigos e irmãos. Hoje eu consigo dizer assim, esses dias que eu tenho passado, do dia 13 para cá, foi quando eu recebi a notícia, dia 12, aliás, para cá, que eu recebi a notícia de minha irmã que estava enferma, que estava no hospital, que estava entubada, que estava com AVC hemorrágico, que foi tudo muito rápido, foi tudo muito de repente. Mas é como se eu sentisse assim, eu sendo ali sustentada pelo Senhor, todos esses dias, através das intercessões, porque muita gente estava intercedendo por nós. Então, Deus, Ele é nossa fortaleza no dia da angústia, no dia mau, no dia da dificuldade, no dia do sofrimento, Ele é a nossa fortaleza. Então, quando a gente chega nesse entendimento, é muito bom, porque a gente consegue descansar em Deus. E sabe qual, e descansar em Deus é o quê? Confiar 100% nele. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Se o Senhor quisesse, minha irmã estaria aqui hoje, talvez, contando testemunho. Se o Senhor quisesse, ela não teria morrido. Se o Senhor quisesse, ela estaria viva. Mas o Senhor a quis levar. E o Senhor sabe o que faz. Então a gente precisa ter essa confiança no Senhor de que Ele é sempre soberano e que Ele não perde o controle de nada. Nossa vida está nas mãos dEle. E Ele nunca perde o controle de nada. Às vezes a gente perde, A gente fica meio descontrolado. Como é que eu faço? Ele não. Ele nunca perde o controle de nada. Ele tem tudo diante do seu controle. E por isso a gente precisa confiar nele. Alguma vez o Senhor te decepcionou? Eu escuto muitos, nessas visitas que nós fazemos de campo, a gente escuta muitas esposas de pastores, missionários, obreiros, decepcionados, feridos, magoados. A gente ouve muitas histórias assim. Agora, Deus nunca decepcionou-os. Deus nunca decepciona a gente. O Senhor, Ele é sempre maravilhoso. Então, é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá força. Ele é a nossa fortaleza. Então, por isso que a gente pode confiar 100% nele sempre. Sempre. Então, muitas vezes nós nos desesperamos, diante das circunstâncias difíceis, porque muitas vezes a gente quer agir pelo próprio braço, porque às vezes a gente quer agir pela nossa própria força, ou porque a gente confia nos amigos, ou confia em pessoas que possam nos ajudar, fisicamente falando. Mas é como a palavra do Senhor nos ensina, que a nossa força vem do Senhor, e que a nossa confiança tem que estar depositada no Senhor. Não em carros, não em cavalheiros, mas no Senhor. Então, quando a gente chega nesse entendimento, irmãos, a gente consegue descansar o coração em Deus, sabendo que Ele é nossa fortaleza, sabendo que Ele nos dá força para seguir. E também no entendimento de que Ele sempre transforma situações difíceis em bênçãos para nossas vidas. Muitas vezes passando por adversidade, e no meio daquele vendaval, Deus transforma situações difíceis em bênçãos para nossas vidas. Eu gosto muito de 2 textos que me acompanham muito, principalmente nesses últimos anos que a gente tem vivido, com todas essas situações que a gente tem enfrentado. O primeiro é de Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vê Josafá diante daquela situação tão complicada, 3 reinos tão grandes vindo contra Judá. E a Bíblia diz que Josafá teve medo, mas é aquele medo saudável. Não era aquele medo que paralisou Josafá ou que fez ele se entregar ao desespero, ao desânimo e desistir.
Não, mas o medo saudável. Mas aquele medo fez ele teve medo, mas o que ele fez diante do medo? Foi orar, foi buscar o Senhor, levantou Judá para buscar o Senhor, e toda Judá, toda Jerusalém, foi buscar ao Senhor juntos. E veio o livramento de Deus. E é tão lindo que Deus fala assim: nessa peleja vocês não vão ter que fazer nada. Eu vou pelejar por vocês. E o Senhor pelejou por eles e deu vitória. Eles fizeram nada. O que eles fizeram foi adorar o Senhor. Adoraram antes da batalha, adoraram quando estavam indo para a batalha, adoraram durante a batalha, adoraram depois da batalha. E chegando lá no campo de batalha, o Senhor já tinha resolvido tudo. E muitas vezes, queridos, nas situações que a gente enfrenta no dia a dia, a gente nem precisa fazer nada, o Senhor faz tudo por nós. O Senhor toma nossas causas e pleiteia por nós, porque Ele é aquele Deus que pleiteia a favor do seu povo. Ele é aquele Deus, né, que age a favor do seu povo. E outro texto assim, que sempre tem me acompanhado é Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando Jeremias chega nesse ponto, né, se a gente vai vendo toda a história ali que estava acontecendo, foi quando Judá foi entregue pelo Senhor, né, porque não havia se arrependido de seus pecados, foi entregue pelo Senhor na mão de Nabucodonosor. E Jerusalém ficou totalmente devastada. Situações muito difíceis, né, que Jeremias descreve ali no livro de Lamentações, a ponto de mães cozerem seus próprios filhos para comer. Né? A Bíblia não diz que elas mataram seus filhos, né? Mas as crianças estavam morrendo de fome e algumas mães, né, cozeram esses filhos para comer. Imagina que situação. Né, irmã Luzimar? Mas a gente passa situação muito difícil, mas graças a Deus a gente nunca chegou a um ponto desse. E nem vamos chegar, em nome de Jesus. Mas olha o desespero que estava naquela nação. E Jeremias presenciando tudo aquilo. E ele começa ali no versículo, no capítulo 3, ele começa a descrever o desespero que ele estava em ver a situação que estava do seu povo. Aí de repente ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que é interessante? É que a situação não tinha mudado. A situação continuava a mesma. O que foi que mudou? A forma que Jeremias encarou a situação. Em vez de continuar no desespero como ele estava, ele começou a colocar os seus olhos e a sua esperança no Senhor. E aí você vai ver ali no decorrer, no restante do capítulo 3, que aí Jeremias ele começa a trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. E o que é que lhe dava esperança? Quem o Senhor é. E ele começa a falar que o Senhor é bom, misericordioso, compassivo, aquele que pleiteia a favor do seu povo. E é isso que nos dá esperança. É saber quem é o nosso Deus. Quem é o Senhor. E aí quando a gente traz isso à nossa mente, de que por mais difícil que as situações que a gente possa passar, o Deus que está conosco, Ele é poderoso, é maravilhoso, é bom, é compassivo, é misericórdia. Sua misericórdia se renova todos os dias. É aquele que nos ajuda, é aquele que nos levanta, é aquele que nos anima. Então, muitas vezes, nós começamos a olhar para as circunstâncias, começamos a olhar para as dificuldades do campo, começamos a olhar para as dificuldades da igreja que nós estamos à frente, começamos a olhar para as dificuldades daquele ministério que o Senhor nos colocou nas mãos para liderar, e aí a gente vai para o desespero e muitas vezes querer desistir. Agora a gente tem que fazer como Jeremias fez, porque, falo mais uma vez, a situação não tinha mudado, continuava a mesma situação, né? Uma situação caótica mesmo ali em Jerusalém. O que mudou foi a forma como Jeremias passou a ver a situação. Ele começou a colocar os olhos dele no Senhor. Como Josafá também fez. Na oração que Josafá fez, o que é que ele dizia? Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Então, os nossos olhos devem estar fitos no Senhor, não nos problemas, não nas dificuldades, não enquanto é árduo o ministério, não. Nossos olhos têm que estar no Senhor. E em quem Ele é. Poderoso,
maravilhoso, bom e fortaleza. E aí o final desse versículo de Naum, que a gente leu, ainda diz que o quê? Ele é nossa fortaleza, mas também ele é conhecedor daqueles que nele se refugiam. Então, eu não sei quantos aqui muitas vezes já pensou assim nos dias maus. Eu queria ir para uma caverna ficar ali, refugiado, escondidinho. Ou então para debaixo da cama. Né? Ou então para um lugar assim onde eu pudesse me esconder, enquanto passasse esse vendaval. Sabe o lugar onde você deve se esconder? Sabe quem deve ser sua caverna? O próprio Deus. É nele que a gente deve se refugiar. Ele é o nosso lugar de refúgio, de refrigério. É para ele que nós temos que correr. É para ele que nós temos que ir. E ele é conhecedor daqueles que nele se refugiam. O Senhor nos conhece de uma forma tão pessoal. E ele sabe tratar a gente de uma forma muito pessoal. Ele conhece tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós enfrentamos. Ele conhece, ele vê todas as coisas. E ele age do modo dele, no tempo dele e da forma dele. Quando eu lembro muito de Agar. Lembra quando Agar foi para o deserto, né? Depois que ela foi despedida por Abraão e por Sara, né? Abraão despediu ela com um odre de água, de vinho, com pão, mas chega no deserto, tudo aquilo acaba. Né? E ela ali com aquele adolescente, e a Bíblia diz que ela deixou Ismael, debaixo de uma árvore e se afastou, porque não queria ver o filho morrer. Nenhuma mãe quer ver um filho morrer de fome nem de sede, né, Miriam? É verdade. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o menino e viu a situação daquela mãe, e viu a situação daquele menino, e veio em socorro daquele menino e daquela mãe. E realmente trouxe vida para eles. E realmente fez surgir aquele poço de água, né, onde eles puderam beber e retornar à força. Irmãos, Deus viu Agar no meio daquele deserto, Deus viu Ismael naquele deserto, e Deus vê cada um de nós nas lutas e situações que a gente tem enfrentado. Seja no campo missionário ou não, o Senhor nos vê, porque Ele conhece, Ele é conhecedor daqueles que nele se refugiam. Então, vale a pena a gente se refugiar no Senhor. Vale a pena a gente correr para debaixo dele, das suas asas, porque as suas asas é lugar de descanso, de refrigério, e que acalma qualquer tempestade. Eita, eu me lembro, né? Quando Jesus está naquele barco dormindo, aquela tempestade grande, os discípulos tudo desesperados, e Jesus calmamente dormindo. E aí os discípulos chegam, Jesus, tu não vê que a gente está afundando? Ei, faz alguma coisa. Jesus levanta numa calma e olha para o vento, para o mar, acalma o vento, acalma o mar. Os discípulos ficam ali, ele diz, homens de pequena fé. E aí eles ficam ali conversando entre eles e diz, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é Jesus. Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor, no dia da angústia, no dia mau, no dia da dificuldade. Este é o nosso Deus, que acalma toda tempestade. E às vezes a tempestade, ela é no nosso coração, né? Às vezes a tempestade é só na nossa mente. Às vezes a turbulência está dentro de nós. E Ele é aquele que também acalma tudo isso. Então vale a pena a gente se refugiar no Senhor. Para encerrar, queridos, né? Eu gostaria que a gente abrisse no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Queridos, que Abacuque está dizendo assim, olha, pode faltar tudo.
Só não pode faltar o Senhor nas nossas vidas. Pode faltar tudo. Pode faltar comida, pode faltar roupa, pode faltar qualquer coisa, pode faltar às vezes até assistência, né? Pode faltar o que for. A única coisa que não pode faltar na nossa vida é o Senhor. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. E nesses 26 anos, né, no campo missionário, eu tenho experimentado disso. Pode faltar o que for, só não pode faltar o Senhor nas nossas vidas. Então, que fiquemos com essa palavra. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Que Ele seja a nossa fortaleza. E se você tem pensado muitas vezes em desistir, não desista não. Porque o Senhor está contigo para te animar, para te encorajar, para te fortalecer, para ser refrigério, para ser refúgio na sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar?